Os alimentos no modo da bondade aumentam a duração da vida, purificam a existência da pessoa, dão força, saúde, felicidade e satisfação. Tais alimentos nutritivos são doces, suculentos, deliciosos e engordam. Os alimentos que são muito amargos, muito ácidos, salgados, acres, secos e picantes são preferidos pelas pessoas nos modos da paixão. Tais alimentos causam dor, sofrimento e doenças. Alimentos cozinhados mais do que 3 horas antes de serem comidos, que não têm sabor, que são estragados, podres, decompostos e imundos, são alimentos que as pessoas no modo da ignorância gostam. Jata jamangatarasam puti pariushitam chaja uchistamapi chamejam bhojanantamasat-priyam. Bhagavad Gita, capítulo 17, versos 8, 9 e 10. O propósito do alimento é aumentar a duração da vida, purificar a mente e auxiliar a força corpórea. Este é o único propósito dos alimentos. No passado, grandes autoridades selecionaram os alimentos que melhor ajudam na saúde e que aumentam a duração da vida, tais como os produtos do leite, açúcar, o arroz, o trigo, as frutas e os vegetais. Hoje todo mundo fala, né, e você vê cada loucura, né, falando mal do leite, o mais maravilhoso de todos os alimentos, falando mal do açúcar, o alimento no modo da bondade, falando mal do arroz, trigos, frutas, vegetais. Então, todo mundo fala, eu acho isso, eu acho aquilo, eles acham, elas acham, nós achamos, eles acham, todo mundo acha. Mas o importante é o que as autoridades acham. O que as autoridades, os representantes de Deus acham. Por quê? O que eles acham é perfeito e completo, porque é baseado em quem fez tudo isso, o próprio Deus, Krishna. Estes alimentos são muito queridos, né? O leite, o açúcar, o arroz, o trigo, as frutas e os vegetais. Estes alimentos são muito queridos pelas pessoas no modo da bondade. Alguns outros alimentos, tais como o milho torrado e o melado, ainda que não são muito saborosos em si, podem se tornar agradáveis quando misturados com leite ou outros alimentos. Eles ficam então no modo da bondade. Está vendo? Eles se elevam ao modo da bondade. O milho não é no modo da bondade, o milho é no modo da paixão. Mas, se misturados com leite ou outros alimentos, eles ficam então no modo da bondade. Todos estes alimentos são puros por natureza. Eles são bem distintos de coisas intocáveis como carne e bebidas alcoólicas. Os alimentos... quando fala isso, né, Bímola? Imediatamente vem na cabeça aqui, ó. Quer ver? Alimentos cozinhados mais do que 3 horas antes de serem comidos, que fica lá guardado, apodrecendo, né? Que não tem mais sabor, que são estragados, podres, decompostos e imundos. São alimentos que as pessoas no modo da ignorância gostam. Aí já pensa, é o pobre, né? Não, isso não é privilégio do pobre. É o pobre, o rico, a classe média, principalmente os ricos, né? Comem mais porcarias. Ovo podre de peixe, coisas podres. Então, só as pessoas que se elevam ao modo da bondade comem alimentos no modo da bondade. Onde eu estava? Tá. Aqui. Tá, Bímola? Vou prestar atenção aqui. Os alimentos gordurosos, que como se menciona no 8º verso, não têm relação com a gordura animal obtida da matança de animais. A gordura animal é disponível na forma do leite, que é o mais maravilhoso de todos os alimentos. Então, quem fala mal do leite só prova a sua ignorância do conhecimento védico, do conhecimento completo e perfeito que vem de Deus, o Criador do leite e de todos esses alimentos no modo da bondade.
O leite, a manteiga, manteiga, não é margarina, não confunda, tá, gente? Manteiga faz bem. Agora outras porcarias só fazem mal, né? É mais parecido com plástico, né? Já provaram aí, é quase um plástico, outras coisas que tem por aí, outras porcarias que tem por aí. Então o leite, a manteiga, o queijo e produtos similares proporcionam gordura animal numa forma que dispensa qualquer necessidade de matar criaturas inocentes. É somente por causa de uma mentalidade bárbara que esta matança continua. O método civilizado de se obter a gordura necessária é através do leite. A matança é o método dos sub-humanos. A proteína é amplamente disponível nas ervilhas, no caldo de ervilha, no trigo integral e etc. Proteína é o que mais tem, né? Oh, como você faz para ter proteína? Proteína é mato, proteína tem para todo lado, né? A única coisa que não tem em quantidade necessária no reino vegetal é a B12. Mas a B12 você adquire ela no leite e derivados. Essa é a maneira natural de se adquirir B12, né? Mas tem gente que gosta de tomar injeção de B12. Tudo bem, né? Cada um é cada um. Cada um tem aí o direito adquirido de escolher o bem ou o mal. Krishna dá esse livre arbítrio, dá essa pequena independência para a pessoa escolher o bem ou o mal, o certo ou o errado. E cada um faz o que quer e, claro, paga por suas ações, por suas escolhas. Então a proteína é amplamente disponível nas ervilhas, no caldo de ervilha, no trigo integral e etc. Os alimentos, não precisa matar bicho nenhum, né? Os alimentos no modo da paixão que são amargos, demasiadamente salgados, ou demasiadamente picantes, ou misturados em excesso com pimenta vermelha, causam sofrimento por produzirem mucose no estômago, ocasionando enfermidades. Os alimentos no modo da ignorância ou escuridão são essencialmente aqueles que não são frescos. Qualquer alimento cozinhado mais do que 3 horas antes de ser comido, exceto o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, é considerado no modo da escuridão. Porque ele se decompõe. Ah não, mas eles dão um nome bonito, maturado, né? É maturado, carne maturada. Caviar é maturado, apodrecido. A palavra real é apodrecido ou semi-apodrecido, mas fica bonito, né? Maturado ou semi-maturada, carne maturada, semi-maturada, ovas maturadas, semi-maturadas. Na verdade é decomposição mesmo, é putrefação, né? Quando você mata qualquer bicho, imediatamente começa a putrefação, quer dizer, a maturação. Porque ele se decompõe, estes alimentos dão um mau cheiro que frequentemente atrai as pessoas neste modo, mas repele as pessoas que estão no modo da bondade. Pode-se comer os restos de alimentos somente quando são parte de uma refeição que foi primeiro oferecida ao Senhor Supremo Krishna no altar, ou primeiro comida por pessoas santas, especialmente o mestre espiritual. De outra forma, os restos de alimentos são considerados no modo da escuridão e aumentam as infecções ou doenças. Por que vocês acham que os hospitais, postinhos, pronto atendimento estão lotados de gente doente? Porque comem só alimentos em decomposição, alimentos podres, alimentos no modo da ignorância, como o Prabhupada acabou de explicar, que causam doenças. Então, tais alimentos, embora muito apetitosos, vou ler de novo aqui o trechinho. Os restos de alimentos são considerados no modo da escuridão e aumentam as infecções ou doenças. Tais alimentos, embora muito apetitosos para as pessoas no modo da escuridão, não são nem preferidos nem mesmo tocados pelas pessoas no modo da bondade. O melhor alimento é o resto do alimento que se oferece a Deus, Krishna, no altar. No Bhagavad Gita, o Senhor Supremo Krishna diz que aceita preparações de vegetais, trigo e leite,
quando oferecidas com devoção. Patram pushpam palam toyam. Naturalmente, a devoção e o amor são as coisas principais que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, aceita. Mas também se menciona que se deve preparar o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam, de uma maneira particular, com regras e regulações, com higiene. E só alimentos no modo da bondade, não são quaisquer alimentos. Mas já... Onde eu estava, você me corta, me perco, Bimala. Tá. Mas também se menciona que se deve preparar o alimento que vai se oferecer a Deus de uma maneira particular, com regras, regulações, higiene. Qualquer alimento preparado através da injunção da Escritura, oferecido à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, pode ser comido mesmo se foi preparado muito tempo atrás, porque tal alimento é transcendental, não é material. Deixa de ser leite, deixa de ser açúcar, deixa de ser queijo para ser alimento transcendental, desde que seja alimento autorizado, não é qualquer porcaria que se oferece para Deus, não é qualquer porcaria que Deus vai aceitar, não é qualquer porcaria que Krishna vai transcendentalizar. Portanto, para fazer alimento antisséptico comível e apetitoso para todas as pessoas, deve-se oferecer o alimento à Suprema Personalidade de Deus, Krishna, no altar. Este livro, o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer esse Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou há 537 anos atrás neste mundo, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática, e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você clica e encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, vamos aceitar todo mundo que nos adicionar. WhatsApp, Telegram, DDD 18996887171. Combinado então, tá combinado. O que é, Bima? A falar depois, vamos aceitar porque a gente aceita todo mundo no Facebook, em todo lugar, a gente aceita todo mundo em todo lugar, no Beagle, Instagram, onde a gente tiver, a gente aceita quem adicionar a gente. Simplesmente assim, simples assim, a gente confirma todo mundo. Tá bom? Então tá bom. Menos quem fala outro país, quem não fala português, que a gente só fala português, aí não aceita, a gente não aceita. Bom, também, quem fala outra língua não está entendendo o que a gente está falando, Bímola? Também porque a gente tem audiência no mundo inteiro, 2.000, quantas cidades, 2.403 cidades do mundo, já ouve a gente. Não é isso, Bímola? Você não lembra? Bom, você não lembra, imagina eu. Bom, então, é verdade, tem o sebo aqui, na loja Hare Krishna, tem o sebo também, tinha o Bhagavad Gita lá, tinha uma parte do Bhagavad Gita lá, O Bhagavad Gita de luxo está em 2 partes atualmente, Tá, aqui Bhagavad Gita como ele é, volume 2, no sebo, em estoque, por enquanto, nesse momento, tá lá, 56,70 o volume 2. Bhagavad Gita econômico, edição econômica, edição normal, 34,80 no sebo, usado. Tem 3 livros da coleção Śrīmad Bhagavatam no sebo também. E tem o Veda 1, Segredos do Oriente no sebo. Então tem vários livros no sebo aí,
da loja Hare Krishna ou sankirtana.com.br. É lá que a gente compra os livros também, né? Nosso site não compra nem vende livros, a gente só indica aí a loja dos devotos, tá bom? Então tá bom. O que mais, hein, Bímola? O que quer falar? O Festival Transcendental Hare Krishna foi um sucesso total nesse final de semana. E você que perdeu, já se programe. Por quê? Porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os sábados e domingos. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. E aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Então já se programe para o próximo final de semana, tá bom, gente boa? Então tá bom. E não perca essa festa de jeito maneira. Ah, já parei de falar. Tem aniversário, hein, Bímola? Tem aniversário? Deixa eu ver aqui. Depois você fala que eu não lembrei você, né? Tô lembrando aí, depois você vem dar bronca. Bom, se lembra da bronca, se não... Ah, tem aniversário aqui, ó. Sabe quem está fazendo aniversário? Neste dia 24? É a Valéria, do Rio Grande do Norte. Parabéns, Valéria! Ah, cantar primeiro, tá bom. Nós não somos o corpo, nós somos a alma, servos eternos de Krishna, iludidos por Maya. Nesse dia de festa vamos comemorar e vamos todos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parabéns, Valéria! Que Krishna te dê vida longa e saudável para você e para todos aqueles que você ama, tá bom, gente boa? Obrigado aí pela audiência no Rio Grande do Norte. Tá bom, tá, Bímola, desafinado. Vem cantar você aqui então. Canta aqui. Canta aqui, aí eu fico tomando água e curtindo. Ah, você não canta, seu negócio é dirigir a rádio, tá bom. Seu negócio é dar bronca em mim. É demais. Onde eu estava mesmo, você me corta, eu me perco. Ah, tá aqui, ó. Ah, tem mais coisa aqui, ó. Então, dia 25 de abril, terça-feira, esqueça livros de Prabhupada. Amigos, precisamos de voluntários de todas as partes do Brasil e do mundo para esquecer livros de Prabhupada. Vamos, deixe no restaurante, ponto de ônibus, dentro do metrô, no banco, táxi, recepção, sala de espera, bibliotecas, qualquer lugar. Você escolhe asilo, cadeia, qualquer lugar. Você escolhe. Se quiser, deixe um bilhetinho explicando o projeto e o presente, tipo assim. E você que achou esse livro agora, ele é seu. A iniciativa faz parte de um projeto de incentivo à leitura e compartilhamento de conhecimento. Dia 25 de janeiro de 2017 foi a primeira vez. E o sucesso foi tão grande que as pessoas quiseram fazer todo dia 25 de cada mês. Participe! Vamos compartilhar essa ideia. É só copiar aqui e colar por aí. Todos os detalhes estão no site esqueça-livros.blogspot.com e também no nosso site aqui, no site da rádio, né? Para participar desse projeto, compre livros com os devotos nas ruas ou nos templos do mundo inteiro. Se você tem que entrar no nosso site, né? Clique aqui e procure o endereço mais perto de você. Tem endereços do mundo inteiro aqui no nosso site, nesse recado aqui, tá bom? Então tá bom. Então, por favor, nos ajude a espalhar esses livros de Prabhupada. Nos ajude a ajudar os devotos a espalhar esses livros, esse conhecimento completo e perfeito que estão nos livros de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Bímola, se eu não bater na perna e marcar o tempo aqui, faz de conta que eu estou marcando o tempo. Eu não sou músico, não sou cantor. A gente só está tentando cantar aqui, só está tentando ficar dentro do tempo, do ritmo, tá? Já parei de falar, nossa, é hoje, é só bronca.
Tá, já parei de falar, não vou falar mais nada não. Aí, ó. Acabou. Eu não estou enrolando, Bima. Eu estou dando recado aqui. Acabou o tempo da enrolação, tá? Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Sua foto já está na tela do meu celular. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam antes de ler a coleção Śrīmad Bhagavatam. Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye Shrivatam swakata Krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naistiki. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Vamos começar o capítulo 15, Instruções para os Seres Humanos Civilizados. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Statam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpati Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Então paramos aqui onde vai começar o capítulo 15, Instruções para Seres Humanos Civilizados. Faz-se o seguinte resumo do 15º capítulo. No capítulo anterior, Shri Narada Muni demonstrou que o sacerdote Brahmana é importante para a sociedade. Agora, neste capítulo, ele mostrará as diferenças que há entre diferentes classes de sacerdotes Brahmanas. Entre os sacerdotes brahmanas, alguns são chefes de família e estão muito apegados às atividades frutíferas. Não, lembrei uma caminhada de Prabhupada, não vou falar agora, Bimala. Entre os sacerdotes brahmanas, alguns são chefes de família e estão muito apegados às atividades frutíferas ou à melhora das condições sociais. Vou falar. Prabhupada estava caminhando com seus discípulos na caminhada matinal e perguntou: por que os devotos casados estão sempre em Maya, estão sempre iludidos? E aí os devotos ficaram com medo de responder, né? Ou não sabiam. E Prabhupada perguntou de novo: por que os devotos casados estão sempre em Maya? Ixi, aí ficaram com mais medo ainda, né? E aí Prabhupada olhou e deu uma risadinha: porque essa é a posição natural deles. Onde eu estava aqui, superiores.
Entre os sacerdotes brahmanas, alguns são chefes de família e estão muito apegados às atividades fruitivas ou à melhora das condições sociais. Superiores a eles, entretanto, são os sacerdotes brahmanas, que sentem muita atração pelas austeridades e penitências e que se afastam da vida familiar. Eles são conhecidos como vanaprastas. Outros sacerdotes brahmanas estão muito interessados em estudar os Vedas e em explicar aos outros o significado dos Vedas. Semelhantes sacerdotes brahmanas chamam-se brahmacharis, ou em português, claro, estudantes celibatários, os que vestem laranja. Que está rindo de mim lá, tem gente de laranja rindo de mim. Eu sou você amanhã, viu? Vai rindo. Você que não obedece à autoridade, não. Vai ser um Nayana da vida aí, ó. Nayana, obedece à autoridade, Nayana, senão você vai ter que obedecer uma mulher. Nayana, obedece à autoridade, Nayana, senão você vai ter que obedecer uma... Aí jogaram roupa ali na minha roupa laranjada. Aí ficou branca. Aí cá estou eu. E Maia. Na verdade não chamo Nayana, eu chamo Mayana. E ainda há os sacerdotes brahmanas que estão interessados em diferentes espécies de yoga, especialmente Bhakti Yoga e Jnana Yoga. A maioria desses sacerdotes brahmanas são renunciados, os membros da ordem de vida renunciada. Quanto aos chefes de família, eles se ocupam em diferentes classes de atividades recomendadas nas escrituras, tais como apresentar oblações aos antepassados e fazer caridade aos sacerdotes brahmanas, dando-lhes a parafernália utilizada nesses sacrifícios. De um modo geral, deve-se dar caridade aos renunciados e aos sacerdotes brahmanas que estão na ordem de vida renunciada. No caso de esses renunciados não serem disponíveis, dá-se a caridade aos chefes de família, que são sacerdotes brahmanas ocupados em atividades fruitivas. Ninguém deve fazer arranjos muito elaborados para realizar a cerimônia de Shraddha, na qual se apresentam oblações aos antepassados. O melhor processo de executar a cerimônia Shraddha é distribuir o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Os restos do alimento que foi primeiramente oferecido a Deus, Krishna, no altar. Não é para ler essas coisas entre parênteses. Tá bom, Bimala, vou ler de novo aqui. O melhor processo de executar a cerimônia Shraddha é distribuir o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasada, a todos os antepassados e parentes. Isto caracteriza uma primorosa cerimônia Shraddha. Na cerimônia Shraddha não há necessidade de a pessoa oferecer carne ou comer carne. A matança desnecessária de animais deve ser evitada. Aqueles que estão nas camadas inferiores da sociedade preferem realizar sacrifícios matando animais. Mas quem é avançado em conhecimento deve evitar essa violência desnecessária. Aos sacerdotes brahmanas compete executar os seus deveres reguladores, adorando o Senhor Vishnu. Vishnu é outro nome de Deus, Krishna, porque Krishna é o Vishnu original. Aqueles que conhecem a fundo os princípios religiosos devem evitar 5 classes de irreligião conhecidas como Vidharma, Paradharma, Dharmabhasa, Upadharma e Chaladharma. A pessoa deve agir de acordo com os princípios religiosos adequados à sua posição constitucional. Não é que todos devem aderir à mesma classe de religião. É princípio geral que um homem pobre não deve se esforçar excessivamente para obter desenvolvimento econômico. Todo aquele que evita esses esforços e ocupa-se em serviço prático e amoroso a Deus é muito venturoso. Alguém que não esteja mentalmente satisfeito acabará degradando-se. Devem-se subjugar os desejos luxuriosos, a ira, a cobiça, o medo, a lamentação, a ilusão, o pânico,
as conversas desnecessárias que versam em temas materiais, a violência, as 4 misérias da existência material e as 3 qualidades materiais. Este é o objetivo da vida humana. Alguém que não deposite fé no mestre espiritual, o qual é idêntico a Shri Krishna, não pode obter nenhum benefício ao ler as escrituras autorizadas. Não se deve jamais considerar o mestre espiritual como um ser humano comum, muito embora os membros da família do mestre espiritual talvez pensem que ele o seja. A meditação mistura tudo, né? Amigos e parentes, quem conheceu a pessoa antes dele se tornar um devoto de Deus, já tem aquela foto mental, aquela imagem formada e dificilmente muda, né? A meditação e outros processos de austeridade só serão úteis se ajudarem no avanço rumo à consciência de Deus, Krishna. Caso contrário, serão mera perda de tempo e trabalho. Aqueles que não são devotos acabarão caindo devido aos efeitos dessa meditação e austeridade. Todo chefe de família deve tomar muito cuidado porque, muito embora tente dominar os sentidos, o chefe de família enreda-se no convívio dos parentes e cai. Portanto, o devoto casado deve se tornar um retirante ou um renunciado, viver num lugar afastado e satisfazer-se com o alimento obtido ao esmolar de porta em porta. Ele deve cantar o mantra Omkara ou o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E dessa maneira perceberá bem-aventurança transcendental dentro de si mesmo. Entretanto, se após tomar a ordem de vida renunciada, alguém volta a ingressar na vida de chefe de família, ele é chamado de Vantashi, ou seja, aquele que come o seu próprio vômito. Semelhante pessoa é um descarado. O chefe de família não deve abandonar as cerimônias ritualísticas e o renunciado não deve viver na sociedade. Se um renunciado for agitado pelos sentidos, ele é um enganador, influenciado pelos modos da paixão e ignorância. Quando alguém assume um papel em que impera a bondade e inicia atividades filantrópicas e altruístas, tais atividades tornam-se, um obstáculo no caminho do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. É porque essas coisas são materiais, né? Caridade material, mesmo que seja na bondade, é uma caridade. Você vai ser obrigado a nascer aqui de novo para receber toda a bondade que você fez. Quer dizer, uma pessoa presa ao ciclo eterno de nascimentos e mortes, como vai liberar outras pessoas? Prabhupada já explicou, né, Bímola? Se a pessoa atinge a ordem de vida renunciada, mas começa a abrir hospitais, postinhos, clínicas, faz essas atividades materiais, ele já caiu. Isso é uma queda. Por quê? Um renunciado não deve fazer atividades materiais de tipo nenhum, de jeito nenhum. Muito menos porque está na bondade, mas é bondade material. Já caiu. Ele está fazendo um showzinho de devoção, um showzinho de renúncia, um showzinho de religioso, um showzinho de religiosidade, um showzinho de santo. E não vai liberar nem ele como vai liberar outras pessoas. Tá bom, ninguém pode dar o que não tem. Não me corta não, hein? Já me perdi aqui, eu estava aqui, tá. Aqui, ó. Quando alguém assume um papel em que impera a bondade e inicia atividades filantrópicas e altruístas, tais atividades tornam-se um obstáculo no caminho do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. O melhor processo para alguém avançar em serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, é acatar as ordens do mestre espiritual, pois é somente através dessa orientação que se podem controlar os sentidos. E o mestre espiritual instrutor de todos na ISKCON é Srila Prabhupada. Quem não é inteiramente consciente de Deus, Krishna, sempre corre o risco de cair. Evidentemente, ao executar cerimônias ritualísticas e outras atividades fruitivas, também há muitos perigos a cada instante.
As atividades fruitivas são divididas em 12 partes. Devido ao fato de realizar atividades fruitivas que são chamadas de caminho do Dharma, a pessoa tem que aceitar o ciclo de nascimentos e mortes. Porém, ao adotar o caminho de moksha, liberação, que é descrito no Bhagavad Gita como Archana Marga, ela pode se libertar do ciclo de nascimentos e mortes. Calma, deixa eu ver aqui. Os Vedas, é apenas o resumo, tá? Nem comecei o capítulo ainda. Os Vedas descrevem estes dois caminhos como Pitri-jhana e Deva-jhana. Aqueles que seguem a trilha de Pitri-jhana e Deva-jhana jamais se confundem, mesmo enquanto estão em corpos materiais. O filósofo monista, que aos poucos desenvolve controle dos sentidos, compreende que o objetivo de todas as diferentes classes, as situações de vida, é a salvação. Todos devem viver e agir de acordo com as escrituras autorizadas. Se alguém está realizando as cerimônias ritualísticas védicas, torna-se um devoto. Mesmo que essa pessoa seja um chefe de família, pode receber a imotivada misericórdia de Deus, Krishna. Krishna, socorro, essa cruz aqui está me esmagando. O devoto tem como objetivo essa cruz chamada Bimala. Onde eu estava, Bimala está aqui. O devoto tem como objetivo retornar ao lar, retornar à morada eterna. Mesmo que não execute cerimônias ritualísticas, semelhante devoto conta com o beneplácito da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e avança em consciência transcendental. Pode se tornar realmente exitoso em consciência transcendental quem recebe a misericórdia dos devotos. Está vendo? Isso aqui é uma máxima, Bimala, está vendo? É a velha história, Me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és, É a mesma história. Se anda com uma pessoa santa, com pessoas santas, você vai ficar santo. Se anda com caído, você vai cair. Você anda com tranqueira, você vai virar uma tranqueira também. E por aí vai, Pássaros da mesma plumagem voam juntos. Aqui, pode se tornar realmente exitoso em consciência transcendental quem recebe a misericórdia dos devotos. Deixa eu printar isso aqui. Cadê? Ah, tá aqui. Pensei que ele tinha fugido da tecla. Tá bom, Bima, eu vou prestar atenção. Onde eu estava? Tá. Mas pode cair da consciência transcendental quem desrespeita os devotos. Na companhia dos devotos, ou você vai para cima ou vai para baixo, ou vai para o céu, ou vai para o céu transcendental, ou vai para o inferno, Depende do que você faz. Com relação a isto, Narada Muni narrou a história de como ele caiu do reino dos Gandharvas. Nasceu em família de classe baixa, artistas e trabalhadores, e, servindo aos sacerdotes brahmanas elevados, tornou-se filho do Senhor Brahma e reassumiu sua posição transcendental. Vou ler de novo. Não me apressa não, Bimala. Narada Muni narrou a história de como ele caiu do reino dos Gandharvas, nasceu em família de classe baixa e, servindo aos sacerdotes brahmanas elevados, se tornou filho do Senhor Brahma e reassumiu sua posição transcendental. Após narrar todas essas histórias, Narada Muni louvou a misericórdia que o Senhor Krishna concedeu aos Pandavas. Após ouvir Narada, Maharaja Yudhishthira tornou-se estático em amor a Deus, Krishna Prema, e então Narada Muni deixou aquele lugar e retornou à sua própria morada. Nessa altura, após ter descrito os vários descendentes das filhas de Daksha, Shukadeva Goswami finaliza o 7º canto do Śrīmad Bhagavatam. Tá vendo? É o último capítulo aqui, Bimala, do canto 7. Já prepara o outro PDF aí, Senão depois acaba de repente, aí você já viu, o que eu faço agora, Bimala? Não sei. Quem sabe erra ao vivo.
Tá, vamos parar aqui onde começa o verso 1. Esse aí foi apenas o resumo desse capítulo. Narada Muni prosseguiu: meu querido rei, alguns sacerdotes brahmanas são muito apegados às atividades fruitivas. Já começa os detalhes dos sacerdotes brahmanas apegados às atividades fruitivas. Bom, gente boa, essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Clica aí, livros novos. Já cliquei, vou tomar água, tá abrindo, tá rodando, tá enroscando. Abriu. Mas que camelo o quê, Bima? Não pode nem tomar um pouquinho d'água, tá louco? Socorro, Krishna, Balaram, Arada, que coisa pesada. Já apareceu aqui a coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, já cliquei, vamos ver, tá, tinha até o 10º canto volume 2, hein? Aqui, ó, já tem até o 10º canto volume 3, mais um livro aí, ó. Então você que está com a coleção incompleta, está aí a chance de você completar a sua coleção. Você que não tem a coleção, já comece aí a sua coleção. Esses livros podem ser comprados separadamente, então encomende o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook. Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Vamos confirmar todo mundo que nos adicionar. Todos que nos adicionar serão confirmados em qualquer lugar que você nos encontrar aí, tá bom? Então tá bom. Então vamos ler mais um pouquinho da coleção Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 537 anos atrás. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Paramos aqui, ó. Aqueles que não alcançaram a plataforma de apego espontâneo no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, prestam, em harmonia com os princípios reguladores mencionados nas Escrituras reveladas, serviço prático e amoroso a Deus, sob a orientação de um mestre espiritual fidedigno. De acordo com as Escrituras autorizadas, essa classe de serviço prático e amoroso a Deus, com regras e regulações, chama-se Vaidhi Bhakti. No início, Bímola, o que você fez aí? 657, nossa, é hoje, viu? Tá aqui, ó. No início, devemos ouvir de um mestre espiritual fidedigno. Isto favorece o avanço no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. De acordo com este processo, a pessoa ouve, canta, se lembra e se ocupa na adoração à forma de Deus no altar, agindo sob a orientação do mestre espiritual. Estas são as atividades essenciais primárias do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. Não se deve executar serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, em busca de algum objetivo material. Não se deve sequer ter o desejo de se fundir na verdade absoluta, Krishna. Devemos prestar tal serviço somente por amor. Ahaituki apratihata. Serviço prático e amoroso a Deus, imotivado e ininterrupto. Todo dia, né? No serviço prático e amoroso a Deus não devem existir motivos ocultos, só assim as condições materiais não poderão contê-lo. Pouco a pouco podemos nos elevar à plataforma de espontâneo serviço prático e amoroso a Deus.
Inicialmente, a criança vai à escola à força, onde recebe sua educação. Mas tão logo amadurece um pouco e, com o passar dos anos, desenvolve interesse pela educação, faz questão de aprender e assim se torna um acadêmico erudito. Não se pode forçar. A mãe de Prabhupada contratou um homem só para levar ele para a escola, para ter certeza que ele ia para a escola, Bimala. Ele não gostava da escola não. Também estuda tanta porcaria na escola, né? Na verdade, o que se aprende na escola comum, na rede de ensino mundial, não é nem aceito como conhecimento, né? A pessoa estuda para burro, se forma para cachorro e sai procurando um dono que vai dar casa e comida para ele, né? E se ele não arruma um emprego, seu estudo não vale nada. Não se pode forçar uma pessoa a se tornar um acadêmico, mas às vezes é preciso usar a força no início. A criança é forçada a ir à escola e ler e escrever segundo as instruções de seus professores. Esta é a diferença entre Vaidhi Bhakti e Bhakti espontânea. O ainda adormecido amor por Deus, Krishna Prema, existe no coração de todos. E tudo o que se tem a fazer é despertá-lo mediante o processo regulado de serviço prático e amoroso a Deus. E Prabhupada deixou um sistema que qualquer um que seguir vai se dar bem, né? É só seguir o padrão de Prabhupada que a pessoa se dá bem. Ao se aprender a utilizar uma máquina de escrever, deve-se obedecer aos princípios reguladores do manual de datilografia. Tem-se que colocar os dedos nas teclas de determinada maneira e praticar, mas com a prática pode-se datilografar com rapidez e precisão sem sequer olhar para as teclas. De modo semelhante, devemos seguir as regras e regulações do serviço prático e amoroso a Deus como estipulados pelo mestre espiritual. Então podemos chegar ao ponto do serviço prático amoroso a Deus espontâneo. Esse amor já existe dentro do coração de todos. Todo mundo tem amor puro por Deus, amor imotivado por Deus, amor ininterrupto por Deus. A gente só precisa reviver isso, né? O serviço prático e amoroso a Deus espontâneo não é artificial. Devemos simplesmente chegar a essa plataforma, prestando o serviço prático e amoroso a Deus, segundo os princípios reguladores. Assim, devemos nos acostumar a ouvir e cantar sobre Deus, Krishna, e devemos seguir os outros princípios reguladores, lavando o templo, mantendo-nos sempre limpos, levantando de madrugada, indo ao programa da madrugada, e assim por diante, todo dia, né? Prabhupada exigia, né, que todos os seus seguidores fossem no programa da madrugada todos os dias. Ah, mas eu moro longe de tudo e de todos. Faça na sua casa. Prabhupada queria que cada casa se tornasse um templo de Deus. E o templo de Deus faz esse programa todo dia, 1h30 antes do sol nascer. Como fazer? É só ir num templo e aprender, né, Bimala? Nos templos que seguem o padrão de Prabhupada, eles fazem esse programa todo dia. E todo mundo pode aprender sem pagar nada, né? É porque as melhores coisas do mundo são grátis, como o amor e a amizade. Amor ninguém compra, amizade também ninguém compra. E o conhecimento completo e perfeito sobre Deus também é de graça, é só você ir no templo e praticar com os devotos. Quem, no início, não atinge a plataforma de serviço prático e amoroso a Deus espontâneo, deve adotar o serviço com regras e regulações de acordo com as instruções do mestre espiritual. Esse serviço com regras e regulações chama-se Vaidhi Bhakti. Vaidhi Bhakti que você vai se dar bem. O começo é assim mesmo. O começo tem que começar do começo, né? Ninguém vira devoto puro da noite para o dia. Ninguém se torna puro da noite para o dia. Ninguém se torna perfeito da noite para o dia. Ninguém se torna autorrealizado da noite para o dia. Tem que ralar, que é Deus. Vai ralar. Como Sua Santidade Purushattaya Swami fala, né, Bimala? Com 100% de razão.
que é Deus, vai ralar. Tem que ralar, meu amigo. Só fazer um H, fingir que está fazendo serviço a Deus, fingir que segue regras e regulações, não adianta nada não. Pode enganar a torcida. Ó descendente de Bharata, ó Maharaja Parikshit, para ouvirmos sobre a suprema personalidade de Deus, Krishna, que se encontra no coração de todos como Paramatma, que é o controlador supremo e que sempre dissipa as misérias das entidades vivas, devemos sempre buscar as fontes fidedignas. E quem deseja tornar-se destemido deve glorificá-lo e lembrar-se dele. Desculpem. Esta citação é do Śrīmad Bhagavatam 2.1.5. É nosso dever que, através do processo de ouvir, fiquemos conhecendo a suprema personalidade de Deus, Krishna. Isto se chama Shrotavya. Quem ouviu adequadamente a respeito da suprema personalidade de Deus, Krishna, tem o dever de glorificar o Senhor Krishna e pregar as suas glórias. Está vendo? É o dever, né? Todos devem. Isso se chama Kirtitavya. Quando ouvimos sobre o Senhor Krishna e o glorificamos, é muito natural que passemos a pensar nele. Isto se chama Smartavya. Se é que desejamos realmente nos tornar imunes ao medo, devemos observar tudo isso. Da boca de Brahma, a ordem sacerdotal bramínica passou a existir. Também de seus braços surgiram os governantes, kshatriyas, de sua cintura os comerciantes vaixas e de suas pernas... Tá certo. A classe baixa, os artistas e trabalhadores. Essas quatro ordens e seus equivalentes transcendentais, como estudantes celibatários, devotos casados, devotos retirantes e devotos renunciados, combinam-se para tornar completa a sociedade humana. Este e o seguinte versos são citados do Śrīmad Bhagavatam 11.5, versos 2 e 3. Quem conserva uma simples posição oficial nas quatro classes sociais e nas quatro classes transcendentais, mas não adora o Supremo Senhor Vishnu, vê-se privado de sua posição arrogante e cai numa condição infernal. Krishna é a origem do Senhor Vishnu. Devemos sempre lembrá-lo e jamais esquecê-lo, quaisquer que sejam as circunstâncias. É uma regra básica, né? Sempre se lembre de Deus, Krishna, e nunca se esqueça de Deus, Krishna. Todas as regras e proibições mencionadas nas escrituras autorizadas devem ser servas desses dois princípios. Sempre se lembre de Deus e nunca se esqueça de Deus, Krishna. Este verso é uma citação do Padma Purana. Existem muitos princípios reguladores nas escrituras autorizadas e muitas orientações dadas pelo mestre espiritual. Esses princípios reguladores devem agir como servos do princípio básico, isto é, devemos sempre nos lembrar de Krishna e jamais se esquecer de Krishna. Isto é possível para quem canta o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Para aqui, né? Onde começa a explicação, já cortou a explicação no começo, então no próximo programa a gente começa do começo da explicação e aí vai dar tempo de ler a explicação inteira e aí a gente entende, né? Prabhupada explica, a gente entende. Pelo menos teoricamente, depois é só pôr em prática. Bom, gente boa, essa coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF.
Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, tá abrindo, tá rodando, tá enroscando, vai abrir, abriu. Vai descendo, é a segunda coleção. Já aparece aí a coleção Shri Chaitanya Charitamrita. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles. Chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswam Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai.
Prense Karo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jaganatapuridam Ki Jai Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridaya Nanda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.